O dia 4 de outubro de 1992 marcou o início de uma nova fase na história de Moçambique, mas não eliminou por completo a violência armada. Nos últimos 30 anos, a grande discussão que os outros partidos políticos, particularmente a Renamo, era sobre, de um lado, a maneira como foram integrados e desintegrados um conjunto de membros nas Forças de Defesa e Segurança e a maneira como estes mesmos foram colocados em situações de um segundo plano. Há um debate que tem se levantado sobre a questão da partidarização do Estado. E a Renamo nunca entra neste debate. Por quê? Porque ela foi parte do acordo assinado informalmente, depois formalmente com o Acordo Geral de Paz, para partidarizarmos o Estado. A maneira como a partidarização começou a ocorrer a partir de 2000 até os dias atuais, tendeu a excluir os keeper-makings da Renamo e manter aqueles que tomavam as posições e as decisões da própria Frelimo. O processo aparentemente foi muito bem conduzido pela UNMOS, a Operação das Nações Unidas para Moçambique, e isso permitiu até um certo ponto um momento de ausência de violência, mas do ponto de vista discursivo a violência sempre esteve presente. Mas eu penso que há um elemento fundamental que faltou, que tem a ver com o processo de reconciliação entre os moçambicanos. A reconciliação não no sentido em que Moçambique tem vindo a se propalar, mas no sentido de criação de mecanismos para o efeito, como, por exemplo, de certas instituições públicas que pudessem permitir que todos os moçambicanos que sofreram a violência armada dos 16 anos pudessem ter uma voz no processo em si. Depois do acordo, nós tivemos ali algumas cláusulas, alguns protocolos que efetivavam, portanto, uma paz duradoura. No caso da integração dos homens da Renamo, para além do Exército, também podiam ser integrados ao nível das nossas forças de segurança e portanto, as nossas forças da polícia. Isso não ocorreu, por isso tivemos algumas forças residuais dentro da Renamo. Este foi um fato. Portanto, o que quer dizer que as cláusulas fundamentais do Acordo Geral de Paz não foram postas em prática, o que levou ao ressurgimento dos conflitos intermitentes na região centro do país. É esta a razão também pela qual, faltando esta reconciliação nacional e com o modelo da democracia que nós escolhemos, o Ina tem casol, o que quer dizer que quem vence carrega tudo, não obstante ganha com 51% e desprezando totalmente a boa percentagem que as outras forças políticas possam ostentar. Portanto, este vencedor forma o governo sozinho e de forma autoritária, sem partilha com nenhuma outra força. É isto que leva ao sentimento de exclusão e que, por outro lado, portanto, leva às novas investidas e novos acordos por conseguinte. A violência armada no centro do país, iniciada em 2013, levou à assinatura do segundo acordo de paz entre Armando Guebuza e Afonso Dhlakama. Foi chamado de Acordo de Cessação de Hostilidades Militares. Entretanto, a 6 de agosto de 2019, o país e o mundo testemunharam a assinatura do terceiro acordo entre Filipe Nyusi e Yusuf Momade. Foi chamado de Acordo de Paz e Reconciliação Nacional. Esta frequência de acordos em si é vista como sendo uma fragilidade dos acordos assinados anteriormente. Se formos a ver a situação que nos levou à violência que Moçambique vive hoje, nós sabemos muito bem que é a falta de oportunidade. Qualquer pessoa que não fosse Venâncio Moyano poderia criar um caos como o que se assistiu. Temos que nos perguntar se todos esses segmentos sociais que questionam os processos, que questionam a oportunidade, vão ou estão integrados no processo de diálogo nacional inclusive. Temos que nos perguntar sobre essas questões, porque só podemos construir um mecanismo, um acordo de paz com uma certa dose de eficiência, quando todo o cidadão moçambicano puder se rever com o processo em si. Temos que nos perguntar se o moçambicano se rever com a forma como nós estamos vindo a assinar os acordos. O que tem que acontecer? Em primeiro lugar, criar 3 fóruns de ação. O primeiro fórum,
que se encontram os dois principais atores estruturantes desta nação, que é a Frelimo, que se auto-intitulou a grande representante do povo no período da independência. A Renamo se intitulou a grande representante do povo no período da democratização. Esses devem continuar a ocupar um espaço celere específico para pensar o país numa zona. Tens uma segunda zona de atuação, que tem que entrar os novos partidos políticos e a própria sociedade civil, os acadêmicos, os líderes religiosos, também para pensar um bocadinho o modelo de governação, o modelo de Estado que nós queremos. E, em terceiro lugar, teres aqui, digamos assim, as estruturas comunitárias. Se no passado foram certos incumprimentos dos acordos assinados entre o governo e a Renamo, o que dizer então das causas do terrorismo em Cabo Delgado e como é que se resolve um conflito sem rostos conhecidos? As ações, portanto, a partir dos eventos havidos após a realização das eleições e a promulgação dos resultados pelo Conselho Constitucional, o vandalismo que nós assistimos, portanto, aquele todo o movimento leva-nos a crer que existe muita gente, portanto, disposta a oferecer as suas vidas por uma causa que eles já perderam. Portanto, há necessidade de investir forte em políticas públicas para que esta juventude que se sente excluída, que se sente desocupada, esteja ocupada e não seja, portanto, uma força fácil de alienação de quem quer que seja para destruir o nosso próprio Estado. Note, o ataque do 5 a 6 de setembro aconteceu em menos de 2 quilômetros da principal base da atuação de Ruanda em Mocimboa da Praia. Qual é a explicação? E foram 15 minutos para que Ruanda começasse a atuar. Não conseguiu ouvir com nenhum cidadão o caminho que eles utilizaram para entrar em Mocimboa da Praia e o caminho que eles utilizaram para sair. Nós estamos dizendo, no final do dia, há uma complacência, há um misto, há um guarda-segredo aqui das próprias populações em relação ao governo e às forças de defesa e segurança. Por quê? Porque não há confiança, não há credibilidade. Não há certeza de que a informação que nós vamos dar realmente vai ser utilizada para a resolução concreta do problema do terrorismo em Cabo Delgado. Então, estamos num colete de forças e que eu penso que agora, mais do que nunca, a presidência, o Ministério da Defesa, o Ministério da Administração Estatal já devem começar a pensar no investimento sério sobre iniciativas para investigação paralelas para melhor descobrir o fenômeno, as causas e a solução do terrorismo em Cabo Delgado. Lembre-se que o primeiro ataque terrorista começou por volta das 23 horas do dia 4 de outubro de 2017, quando um grupo invadiu o comando distrital da PRM em Mocimboa da Praia e roubou armamentos e munições. Passam hoje 8 anos, o que mostra que a paz ainda não é efetiva em Moçambique.